Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. O capítulo da noite é o capítulo 22, Não separar o que Deus juntou. E eu gostaria de começar contando para vocês uma historinha. Existe na Bíblia um livro de nome Deuteronômio, um nome difícil, né? E esse livro, ele fala dos discursos de Moisés. E nesse livro, a gente encontra uma passagem que diz assim: Moisés diz que o homem casado pode, quando seus olhos não encontrarem mais graça na mulher, escrever uma carta de repúdio, dar para ela e mandar ela sair de casa. Essa carta, contendo o motivo da separação, servia para isentar a mulher da acusação de adultério, que era uma coisa mais grave. E dentre os fariseus, como essa frase de Moisés, né, os olhos do homem não encontrarem mais graça na mulher, pode dar origem a muitas interpretações, né? Então, dentre os fariseus havia duas escolas, dentre os fariseus doutores da lei. Havia aqueles que achavam que podia haver separação por qualquer motivo leve, e outros que achavam que tinha que ser um motivo mais importante, mais relevante para ser permitida a separação. E sendo assim, eles foram lá conversar com Jesus e perguntar o que Jesus achava disso. Quer dizer, não havia resposta correta. Qualquer coisa que Jesus respondesse, ele ia encontrar oposição. Então eles perguntaram para Jesus: é porventura lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer causa? E ele respondendo lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? Por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. E eles replicaram: pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu Jesus: porque Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de adultério e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, também comete adultério. Quer dizer, por essa passagem, a gente pode perceber que a separação entre os casais é uma história antiga, não é de agora, né? Se Moisés já regulamentava isso, Jesus especifica o caso em que a separação pode acontecer, no caso de adultério. Isso foi assim para explicar que a separação, para ocorrer a separação, tem que ter um motivo relevante, né? Não pode acontecer de qualquer forma, por qualquer coisinha. Tem que ter um motivo justo. O adultério não existe. Onde existe adultério é porque não existe a lei de amor, né? Mas nem sempre são os laços de amor que unem os homens. Se nós lembrarmos da história antiga, nós vamos lembrar de vários casos em que as famílias se uniam através de casamento para conservar as terras, aumentar a fortuna por interesses materiais, né? Então as crianças já eram prometidas assim que se casavam e não era levado em consideração o sentimento dos cônjuges que iriam se unir. Então não eram uniões onde reinava o amor, reinava o interesse, né? E mesmo nos dias atuais, muitas pessoas casam iludidas às vezes ou pela beleza física, por uma paixão momentânea, por interesses materiais, né? As pessoas às vezes confundem tudo isso com amor. E onde não tem amor, né, a separação pode acontecer. O que se une à força, por si mesmo se separa. Porque o amor é a única coisa que sanciona, que determina o casamento aos olhos de Deus. As leis de Deus são imutáveis. A lei de amor é imutável. Por isso que Jesus falou: não separe o homem o que Deus ajuntou.
Então, o que foi unido por amor, o homem não tem condições de separar. E a união de duas pessoas em casamento, ela representa uma grande oportunidade de progresso, progresso espiritual, de evolução. Porque a gente evolui quando a gente convive com outras pessoas. Sozinho tudo fica muito fácil. Então a gente, em família, no relacionamento, a gente consegue perceber quem tem esse propósito, de se conhecer, consegue se conhecer melhor, como é que eu reajo nessa situação, na outra. Então é uma grande escola para a gente. O livro Nosso Lar, que vocês devem conhecer, no capítulo 20, fala sobre casamento. E nesse livro, no capítulo 20, a dona Laura, que é a mãe de Lísias, aquele enfermeiro que tratou do André Luiz, ela fala assim, que no nosso planeta, na atual fase evolutiva em que estamos, a maioria dos casais passa as horas sagradas do dia vivendo a indiferença e o egoísmo feroz. E que nós contribuímos para apagar o amor quando perdemos o gosto de conversar e o hábito de ser gentil dentro de casa. Então, se nós pensarmos, esse livro foi escrito em 1944, há 80 anos atrás. Se isso já era atual naquela época, que dirá nos dias de hoje, onde a gente tem um desafio de conviver com o celular dentro de casa, que tira a nossa atenção, tira as horas de dedicação dentro da família. Então é uma coisa para a gente ficar atenta, porque olha só, há quantos anos atrás já tinha-se essa noção. A gente se isola dentro do nosso mundinho e acaba sendo indiferente com os nossos familiares. Então, muitas vezes a relação se deteriora e a separação se torna inevitável. E Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos sobre a indissolubilidade absoluta do casamento. Quer dizer, ele vai perguntar se não se separar, permanecer junto a qualquer custo, é uma lei de Deus? E a resposta é que a indissolubilidade é uma lei humana, muito contrária à lei de Deus. Porque a lei divina é a lei de amor, é o amor que deve unir as pessoas. E se não tem amor, se acabou o amor, desfez-se o vínculo, não tem como ficar junto. E o capítulo da noite fala também sobre o divórcio. O divórcio, ele é uma lei humana, que tem por finalidade regulamentar uma coisa que já aconteceu de fato. Então não é contrário à lei de Deus. Só vai regulamentar o que já tá acontecido. Então são leis civis que os homens criaram, de casamento, de divórcio. E essas leis têm a finalidade de regulamentar os interesses da família. E elas são diferentes, dependendo da época, dependendo do povo, do país, elas variam. Então é melhor que a separação seja legalmente aceita, e muitas vezes é melhor que ela aconteça do que ficar numa relação onde reina o ódio, reinam os desentendimentos, muitas vezes violências domésticas, que só vão agravando as faltas e uma hora vão ter que ser resgatadas. Então, o casamento ele acontece devido à lei de amor. Mas dentro do casamento tem mais duas leis divinas, que a lei de amor é uma lei de Deus. Existe também a lei de reprodução, com a finalidade de manter a espécie humana, e a lei de sociedade, porque é muito mais fácil a gente evoluir, a gente progredir espiritualmente quando vivemos em sociedade. Então, quando duas pessoas se casam, normalmente elas recebem no seu núcleo familiar filhos, espíritos que precisam dessa chance e que vêm como seus filhos. Espera-se que a família cuide dos seus filhos com amor, carinho, dê a educação que eles precisam, porque isso vai estar contribuindo para uma sociedade melhor. A família é a célula da sociedade. E tão importante ela é que ela não acontece, as pessoas não se unem ao acaso. Ela é planejada.
Então, no plano espiritual, antes de nós reencarnarmos, junto com os nossos espíritos protetores, nós vamos ali planejar como vai ser a nossa encarnação, como vai ser a nossa família, quais as pessoas que vão estar junto de nós, o nosso cônjuge, os filhos, isso tudo é planejado, não acontece ao acaso, né? Então, pensando nisso, essa família ela tem um motivo para ser. Certamente, a gente precisa modificar, às vezes, alguns laços que nós temos com algumas pessoas, melhorar esses laços, né? Transformar esses laços em laços de amor, fortalecer outros laços que já existem, nos ajudar nas provas da vida, estarmos lá junto, né? Prestando um apoio um para o outro. E também é uma chance de desenvolvermos a tolerância, a compreensão. É uma grande escola. Mas muitas vezes a gente não dá conta, né? E acontece a separação. E daí, o que acontece com o compromisso que nós firmamos lá no plano espiritual? O compromisso assumido, ele fica adiado para uma outra oportunidade. Possivelmente uma outra encarnação. E pensando nisso, a gente pode então chegar à seguinte conclusão. Então é melhor eu aguentar firme. Né? Já que eu vou adiar isso e vou ter que encarar na próxima, então acho que é melhor eu aguentar firme nessa, né? Como diria uma senhora que eu conheço, ela falava assim, o padre falou que vou ficar o casamento é até que a morte nos separe, então eu vou aguentar até a morte, mas chegou do lado de lá, eu não quero mais ver de jeito nenhum, né? Ou a outra parte. Será que isso adianta? Se a gente pensar no propósito do casamento, que é criar, desenvolver, fortalecer os laços de amor, a gente pode chegar na conclusão. Tem uma lenda árabe que fala assim, um homem, ele tinha como objetivo se casar com uma mulher perfeita. Então ele sai para rodar o mundo procurando essa mulher perfeita para casar. Passou 30 anos viajando e procurando. Depois de 30 anos, ele volta para sua terra natal, velho, cansado e solteiro. Acho que desligou aqui. Eu acho. Desligou, né? Percebi. Vou dar um pouquinho. Pode continuar? Ele volta para sua terra natal, solteiro. E aí um amigo dele vai perguntar assim para ele, escuta, você passou 30 anos viajando e volta solteiro? Quer dizer que você não encontrou a mulher perfeita? Ele falou assim, muito pelo contrário, eu encontrei sim a mulher perfeita. O problema é que ela também queria se casar com um homem perfeito. Quer dizer, no nosso atual estágio evolutivo, o casamento perfeito não existe, é uma ilusão, né? O que existe é o casamento que nós vamos construindo dia a dia e tentando fazer o melhor que a gente pode. Nas palavras de Emmanuel, casar-se é tarefa para todos os dias. E a gente pensa que casar é a cerimônia, né? A cerimônia é a parte mais fácil, é só o começo. Dali para frente é que vem o casamento de verdade, que vem os desafios que a gente tem que vencer, né? E também diz Emmanuel que a gente pode lançar mão de diálogo, de respeito, de carinho, tudo isso visando unir mais a família, né? Então a gente tem que ter esse olhar de casamento a gente constrói, cabe a gente se empenhar nisso, deixar de ser indiferente, praticar gentileza, tratar os outros do mesmo jeito, tratar as pessoas da família do mesmo jeito que às vezes a gente trata quem não é da família. Porque fora de casa nós somos julgados se a gente tratar com grosseria, né? Então a gente age direitinho, mas na família nós às vezes achamos que podemos ser autênticos, né? Aí eu sou como eu sou, né? Então, a gente precisa prestar atenção nessas coisas. É importante também lembrar do conselho de Jesus, vigiai e orai.
Então, vigiar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, né? Orar sempre, pedindo ajuda a Deus perante as dificuldades que nós passamos em família, pedir a inspiração dos nossos espíritos protetores, porque a ajuda virá. E tem um outro recurso importantíssimo, que é o Evangelho no Lar. Essa é uma ferramenta poderosa que nós temos, que ajuda no nosso equilíbrio espiritual e ajuda também na harmonia da família. E quem tiver dúvidas e quiser implantar o Evangelho no Lar, pode conversar com a gente. E na orientação também, eles podem orientar quanto a isso. É muito importante. Então, que Jesus nos ampare a todos e esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja.